Estamos de volta, continuamos aqui no quadro Alô Doutor, né? E hoje recebendo aqui com a grata satisfação mais uma vez Dr. Reinaldo Momo, ele que é psicólogo, hipnólogo clínico, trazendo informações aí, e claro, orientações importantes para você que está sempre ligado na nossa programação. E agora vamos tratar de um assunto que realmente assola muito a nossa sociedade, que é a questão da dependência às drogas. Também a questão do tabagismo está vinculado, que é uma droga também, e que ele tem um trabalho também direcionado nesse sentido, e é claro, vamos receber aqui as suas orientações. Pois não, Sandra. Droga, adição, qualquer dependência química, o mais fácil, com que pareça, para curar é o alcoolismo. O alcoolismo é socialmente bem aceito. Então, normalmente, a família se reveza em cuidados e atenções para que isso aconteça, né? Porém, desde que a esposa e os filhos também não façam o consumo do álcool, é mais fácil tratar o marido ou um filho. Quando toda a família é usuária de consumo de álcool, aí fica bem mais complicado. Porque dentro da linha sistêmica, normalmente, eu tenho que atender toda a família, para dar estrutura e infraestrutura para atender o dependente químico. O dependente químico, normalmente, ele foi assediado pelo atravessador da droga. É aquele indivíduo que, quando a criança se sente mal amada, se sente carente do afeto do pai e da mãe, vai buscar nas vizinhanças o pseudo-pai e encontra lá alguém que lhe dá uma droga gratuitamente na primeira, na segunda, quem sabe até na terceira vez. A partir de então, o indivíduo é explorado financeiramente porque ele se torna dependente. A droga, por ser droga, ela cria uma dependência. Alguns remédios, algumas drogas, né? Como a maconha, como a cocaína, como o crack. Quanto mais nefasta a droga, mais dependência gera. É por isso que os dependentes de crack vivem na periferia da cidade, em calçadas, em cantos escuros, porque se tornam verdadeiros bichos, né? Na nossa mente existe o chamado cérebro reptiliano, que é aquele aspecto mais animal do nosso ser, que somos animais racionais. E esse aspecto mais animal, ele é carente do consumo de algo que lhe dê prazer. Então, a sensação de saciar a fome e de saciar o prazer é uma coisa inerente a nós seres humanos. Quando isso é estimulado através de drogas, o indivíduo se sente fragilizado na sua estrutura de caráter e muitas vezes na sua personalidade. Quando a família é bem constituída e dá suporte para essa criança, rapidamente os pais se mobilizam e dificilmente isso se constitui como uma dependência. Quando isso não acontece, daí porque a linha sistêmica, eu tenho que atender também o pai, a mãe, muitas vezes os irmãos, os parentes, para dar sustentação, para que essa criança que não se sentindo enquanto amada, torne-se preenchida, digamos assim, na sua necessidade de amor, de carinho, de afeto, fortalecendo a sua autoestima e o seu amor próprio. Então, carece ainda, além do aspecto psicológico, da intervenção psiquiátrica. Porque aqui, nesse caso, mais do que em outros casos, o indivíduo necessita de um suporte químico, farmacêutico, para dar sustentação à sua recuperação. Mais ainda, ele deve, sim, em estado mais avançado, ser internado em fazendas de saúde e, de preferência, que dê estímulo não só à sua saúde, como à sua vida profissional, como à sua vida emocional e, principalmente, também espiritual. Que se o indivíduo não tiver fé, se ele não acreditar num ser superior, ele vai se tornar muito materialista, muito apego à matéria e vai desacreditar na sua própria recuperação, pensando exclusivamente no seu prazer, como o prazer do sexo, o prazer da droga, do álcool ou do tabagismo. Realmente tem situações aí que o senhor coloca e que preocupam muito, e o grande desafio, estamos chegando aqui aos minutinhos finais, eu gostaria de falar da questão das limitações, na questão da educação hoje, que há uma necessidade, até a questão das referências, que boa parte dessas pessoas, pelos estudos que estão sendo apontados, é justamente embasados dentro daquilo que o senhor colocou, sim, que é a falta de carinho, falta de atenção, falta de amor e essas circunstâncias todas. E nesse sentido, assim, claro que fica lá a pergunta, e o grande desafio é esse,
vencer essas batalhas, né? A recuperação, efetivamente, porque algumas drogas realmente, inclusive, sequelas deixam no próprio organismo, no cérebro das pessoas. Eu gostaria que o senhor abordasse essa situação e desse, claro, algum alento ao pessoal que está aí ligadinho, acompanhando nossa programação. Vamos ver se eu compreendi a pergunta. Se há recuperação de um drogado? Exatamente. Sim, no meu ver, desde que o indivíduo seja tratado com remédios, dentro da linha farmacológica, com a assessoria de um psiquiatra, de vários psicólogos, de vários tipos de terapia que vão se integrar, daí porque a psicologia integrativa, saúde integrativa, que envolve um rol de profissionais da área da saúde, em colônias de saúde, ou seja, fazendas, sítios, em que o indivíduo fique internado, não por 1 mês, 2 meses ou 3 meses, são muitos meses. E isso, para que isso aconteça, o próprio indivíduo tem que ter vontade, tem que ter desejo e atitude de mudança. Porque caso isso não aconteça, se lhe foi permitido ficar naquela de papai bonzinho, não, coitadinho do meu filho ou da minha filhinha, ele vai voltar a consumir droga. Nesse caso, tem que ser uma linha mais rígida, mais austera, uma linha comportamental. O indivíduo não pode, não deve sair da linha da conduta de tratamento, até ele se sentir capaz de superar a sua dependência química e partir para a vida social, trabalhando, estudando e vivendo uma vida dentro do nosso meio comum. Muito bem, realmente. Tem que internar, não tem outra saída. É algo que exige da pessoa uma certa determinação e um pulso firme da própria família nesse aspecto. Então, enquanto a nossa sociedade, nossas autoridades ficarem de bonzinhos, vai continuar essa promiscuidade em cima da droga e cada vez mais isso vai virar uma legião de sofredores e favelados. Eu estou fazendo um projeto que eu quero apresentar às autoridades no intuito de criar colônias de saúde, onde o indivíduo entra como num funil, trabalhando primeiro a sua saúde, depois a sua vida profissional e saindo lá no fim do túnel como um cidadão de bem para trabalhar na nossa sociedade. Realmente, é uma proposta bem Isso interessante. Isso é construtivo, né? É comportamental e é sadio. E é proativo. E é proativo, funciona. Faz com que o indivíduo passe a exercer a sua cidadania plena, no caso, né? Como indivíduo, gozando de todos os aspectos. Que bom que você vê assim. Não, tem que ser visto. Sabe as palavras, proativo. É a maneira que a gente tem que trabalhar todas essas questões, porque a gente sabe dos desafios. Mas, de qualquer forma, agradecemos muito pela sua participação. É um prazer estar aqui com você no seu programa. Obrigado, doutor Reinaldo Momo, psicólogo, hipnólogo clínico e, é claro, especialização com conhecimento de causa, trazendo informações para você que está aí ligadinho com a gente em toda a nossa programação.